Cresce a aprovação de Joe Biden nos Estados Unidos. Mas será isso suficiente para que ele consiga tirar do papel os seus projetos de investimento de longo prazo e altas quantias, prometidos tanto na campanha quanto reafirmados agora, no dia 1º de março, no discurso que ele deu no State of the Union? E esse aumento de aprovação se reverterá em votos para os democratas, tanto no Congresso quanto no Senado? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Bruno, eu sou economista e analista de política internacional. Aqui eu trago a questão da aprovação de Joe Biden, que cresceu nos últimos tempos, e ela traz algumas reflexões que são necessárias para a gente entender o que está acontecendo nos Estados Unidos e os impactos que isso vai ter para a posição nacional, né, ou interna dos Estados Unidos e externa. O Joe Biden, ele sofreu bastante com a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Houve uma perda de popularidade substantiva, ele chegou na margem dos 40% de aprovação, que é relativamente baixa para o presidente dos Estados Unidos, e agora com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ele teve a sua popularidade aumentada. A gente tem que acreditar isso ao duro posicionamento do Biden em relação à expansão que o Putin fez contra a Ucrânia, falando que caso ele chegasse nas fronteiras dos países da OTAN, ou em outras palavras, a Polônia, né, que é o que mais está se falando agora, haveria sim uma terceira guerra mundial. Também ele falou que vai banir a importação de petróleo e gás da Rússia para os Estados Unidos. Essa medida, claro, não tem um impacto econômico tão grande, porque do total de importações que os Estados Unidos faz do exterior, 8% apenas vem da Rússia de petróleo e gás. Mas, em termos políticos, isso foi acertado e ele está explorando isso para o seu benefício, e porque tem uma grande questão que está colocada aí, que é a manutenção dos seus projetos de investimento de longo prazo, que precisa sim da aprovação do Congresso e do Senado. O Biden conseguiu uma vitória substantiva aprovando o projeto de resgate durante a pandemia do Covid, que distribuiu vouchers e dinheiro para pessoas em situação de vulnerabilidade nos Estados Unidos. A ideia agora, e que o Biden vem defendendo desde a campanha, é promover um investimento estatal de longo prazo e de grande profundidade com altos valores envolvidos. Pelo menos aqui que eu consigo lembrar, 3 projetos que são importantes, né? Um já foi aprovado, que era de 2 trilhões durante a Covid. Outro é a lei de infraestrutura, que inclusive o Biden mencionou no discurso que ele deu no Congresso, o discurso do Estado da União, o State of the Union, que é de 1,3 trilhão de dólar para modernizar profundamente a infraestrutura nos Estados Unidos em diversos aspectos, desde transporte até saneamento básico, e outras questões relacionadas também à tecnologia. Também existe a necessidade, no momento agora, e essa é uma hipótese que eu tenho, de uma transformação energética muito grande que está totalmente atrelada à indústria tecnológica do 5G, da robótica avançada, da inteligência artificial, enfim, essa nova indústria, a indústria 4.0, e que também faz parte da agenda de investimentos de grande profundidade do governo Biden. Só que para isso ser aprovado, logicamente, ele precisa de apoio das casas. Caso eles não consigam uma vitória e a maioria, tanto no Congresso quanto no Senado, os projetos vão sofrer grandes modificações, porque os republicanos e os democratas, partido do presidente Biden, têm filosofias diferentes em relação ao papel do Estado na economia. Tem diferentes opiniões em relação à política externa dos Estados Unidos. Obviamente, não são 2 monoblocos, né? Tem cisões e divergências dentro de cada um dos partidos, mas, por exemplo, o neoconservadorismo ou a política da grande estratégia calcada nos valores democráticos foi feita pelo Partido Republicano, e a doutrina Bush, né, que a gente pode chamar assim, foi responsável por guerras como do Afeganistão, do Iraque. Porém, não dá para dizer efetivamente que um partido é mais pró-guerra e outro é menos pró-guerra. Agora, o que a gente tem que olhar é como os republicanos e democratas veem os Estados Unidos no futuro. Está claro que o Joe Biden acha que o caminho para os Estados Unidos é uma agenda muito mais nacional, reapropriando cadeias de valor de fora para dentro e fazendo com que, palavras dele, citadas aqui livremente, se produza nos Estados Unidos de bicicletas a aviões por trabalhadores residentes ou trabalhadores americanos. Isso é uma transformação muito grande. É uma guinada na política econômica dos Estados Unidos, na política internacional e na economia política internacional dos Estados Unidos. E por que fazer isso? Porque os Estados Unidos vê que a China cresce a uma proporção de crescimento
é muito maior e que os Estados Unidos daqui a um pouco não vai conseguir mais chegar perto e vai perder efetivamente a liderança no setor tecnológico, que é a ponta, é o principal do capitalismo. Não são as finanças, apesar de elas serem importantes, que vão passar o bastão de um líder para o outro. É sim a dinâmica capitalista. Capacidade de ser produtiva, capacidade de gerar emprego de qualidade, a capacidade de fazer com que a economia se dinamize e seja eficiente. E os Estados Unidos pode estar perdendo isso. E esses investimentos incisivos de longo prazo, eles são feitos para trazer condições para que tanto os Estados Unidos se reconfigure economicamente, quanto essa reconfiguração econômica se traduza em qualidade de vida, em melhoria de vida para as condições do americano médio. Ele precisa parar de se endividar, não ter necessidade de ficar se endividando tanto para estudar, quanto para morar e até às vezes para pagar contas do dia a dia. Ele precisa ter mais condições de conseguir comprar bens, né, e ter maiores salários e empregos de qualidade. E isso tudo passa por essa agenda de trazer de volta cadeias e elos da produção que foram espalhados no mundo. Então, esse enfrentamento com a China vai ser nesses moldes. Os Estados Unidos quer retomar a sua predominância econômica, tecnológica, continuar tendo um poder militar grande, e para isso ele vai precisar se comprometer a mudar a forma como ele vem fazendo a sua política interna e externamente. E quais são os empecilhos para isso? O primeiro eu já falei, que é a questão de eleger os congressistas para aprovarem, e as outras são as dinâmicas da própria economia dos Estados Unidos. A China, por exemplo, não vai parar de crescer e de fazer investimentos nas áreas que ela acha importante, ou de tocar para frente a Belt and Road Initiative, que é a iniciativa de investimento global e de infraestrutura de longo prazo também, de adensamento de alianças, né, de parcerias econômicas com diversas regiões do globo, muitas delas relegadas e negadas pelos Estados Unidos, como é o caso da África. Então, é um papel que a China se propõe a fazer, e só que os Estados Unidos precisa primeiro ter uma coesão interna, né? E o desafio é esse, né? Colocar-se contra a China, mas como a China não vai ficar parada, o que ocorre é que a transição entre reapropriar as cadeias que de fora estão para dentro envolve custos econômicos e políticos, né? Agora a gente vive uma inflação que é um fenômeno generalizado no mundo, porém, ela pode aumentar nos Estados Unidos especificamente, porque não existe uma mão de obra qualificada nesse momento para incorporar as cadeias de imediato. Então vai precisar de um tempo de transição e não necessariamente o apoio popular vai continuar crescendo, porque os resultados para essas melhorias que o governo quer promover de longo prazo nos Estados Unidos demoram para acontecer. Então, em suma, o que a gente vê é que existem desafios internos, existe uma necessidade de se contrapor à China para fazer uma espécie de balanceamento econômico. Os Estados Unidos está disposto a pagar muito caro, só que não tem nada garantido. A China também não vai parar e não vai deixar a bola quicando, vai continuar fazendo o seu papel e querendo atingir os objetivos. E os Estados Unidos ainda tem o ônus de ter que ter uma coesão política para atingir os objetivos, né, e definir esses objetivos bem claramente e onde ela quer atuar. E definido esses rumos, os Estados Unidos vai precisar implementar e fazer com que a coisa aconteça com bastante eficiência. Os principais pontos para que isso ocorra, na minha visão, são gerir eficientemente esses investimentos, né, esses projetos, e fazer gastos bem feitos, conseguir um custo de transição baixo, já que o custo, como eu falei, é alto, a adequação das necessidades de trabalho e das necessidades de oferta, elas são bastante grandes e ainda muita coisa precisa ser estudada em termos de cadeia de valor e qualificação da mão de obra. Então, tudo isso gera um custo, então ele tem que comprimir esse custo. Uma das questões mais importantes é a geopolítica, a política internacional, a política externa dos Estados Unidos, como que ela vai se dar nesse futuro tão incerto e cheio de possíveis conflitos e tensões sociais explodindo no mundo inteiro. Então, o que eu digo é que o papel interno dos Estados Unidos ele é tão importante quanto o externo. E os dois acabam que se conectam, né? Os Estados Unidos arrumar a casa, né, arrumar o seu interior, é tão importante quanto os Estados Unidos fazer uma boa política externa, e as duas coisas, às vezes, para funcionarem, tem que andar junto. Não mais aquela ideia idílica de fazer com que todos os países se transformem em democracias liberais, porque, em tese, nenhuma democracia briga entre si, mas sim ser
voltar para os próprios interesses, arrumar a sua constituição social, né, o seu tecido social, para que ele possa fazer uma política externa voltada para os interesses deles, e o interesse deles não pode ser estar no mundo inteiro ao mesmo tempo. Tem que escolher regiões estratégicas e regiões que são, de fato, primordiais para que todo esse movimento econômico aconteça dentro dos Estados Unidos, eles consigam fazer essa transição e não sejam ultrapassados de maneira definitiva pela China. Claro, isso é o que eles deveriam fazer. Se eles vão conseguir e se isso é bom que aconteça, isso é outro papo completamente diferente. Mas para que isso ocorra, essas condições têm que ser cumpridas, as que eu mencionei agora. Mas por hoje é isso e um abraço a todos.